Olá, eu sou o Chico. Oi, eu sou a Irene do Planalto. E eu sou a Laísa, e me juntei com o Chico e com a Irene para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Capítulo 3. O Grilo Fazenda Bonito. Este capítulo é voltado para a caracterização da Fazenda Bonito, passando pelas cavidades do solo, cume das serras, margens dos rios, potencial agrícola, adaptações, a comunidade que ocupa, para encontrar possíveis justificativas, além da história da ocupação do território brasileiro, para a incidência de tamanha fraude na região. 3.1. Na Terra nós nasceu. Segundo dados de Dias, somente 24.532 hectares aproximados do território, que tem 262 mil hectares, contam com títulos definitivos. Uma área de aproximadamente 6.220 hectares espera para indenização. Outra área de aproximadamente 6.618 hectares estão ajuizados sem contrato de concessão de direito real de uso, CCDRU, e 22.330 hectares aproximadamente com CCDRU. Há ainda uma área com a posse suspensa de 484 mil hectares. Uma avaliação com área de 11.105 hectares. Uma outra com CCDRU na Procuradoria Federal Especializada, com área aproximada de 225 mil hectares. Uma de projeto de assentamento federal, que foi implementado na Fazenda Diadema, em terra devoluta do estado de Goiás, com área aproximada de 5.321 hectares. Além das glebas devolutas com área de 64 mil hectares aproximados. Em recente atualização do Estado de Goiás, por meio do despacho número 3.923 de 2018, da Procuradoria do Estado de Goiás, foi entregue no dia 6 de julho pelo Governo do Estado escritura de concessão de direito real de uso de 75,2 mil hectares de terras ao então presidente da Associação Quilombo Calunga, AQK, Vilmar Souza Costa, referente à gleba devoluta Moleque, com 3.682 hectares aproximados, gleba Vão das Almas, com 57.343 hectares aproximados, e a reserva biológica Serra da Contenda 1, com 14.207 hectares. A ausência da titulação definitiva tem ocasionado uma série de conflitos, tanto em terras devolutas quanto privadas. Entre esses conflitos encontra-se o caso da Fazenda Bonito, nosso objeto de estudo. É difícil mensurar a dimensão da fraude da Bonito. Até o momento em que esse texto está sendo escrito, foram mapeados em um trabalho coletivo 234 matrículas do imóvel. Estima-se que para cada hectare da área total existam 4 fraudados. O caso desse grilo merece destaque por não parar de crescer. A ausência de documentos por se tratar de uma ocupação quilombola e a morosidade do poder público em dar fim ao problema, titulando a comunidade, são portas abertas para mais e mais fraudes. Há aqui toda sorte de esquemas, registros paroquiais sem área delimitada, processos que se escondem magicamente dos técnicos, mortos que milagrosamente multiplicam e negociam terras, irmãos criados em processos, sobreposições, títulos pena, herdeiros que descobrem ser donos da noite para o dia, oficial de cartório que transfere terras para si mesmo, folhas de livros de registro em branco, compras contestadas pela justiça, polígonos de imóveis que mudam quando passam de pai para filho, etc. Fraudes agravadas pela participação de alguns quilombolas e que se tornam mais recorrentes após o reconhecimento da área como parte do território Calunga. Entre as várias cadeias dominiais que foram registradas nos processos, há 2 que chamam a atenção. Uma que faz referência aos registros paroquiais número 35 e 95, reconhecida em ação discriminatória, mas com origem em documentos sem delimitação da área, e outra ligada à transcrição 2636,
em que o proprietário negociava depois de morto um imóvel que aumentou de extensão, transcendendo limites municipais e estaduais. Todo o conteúdo desta monografia está apoiado em milhares de páginas de processos, documentos oficiais, entrevistas gravadas, depoimentos obtidos ao longo de meses de pesquisa. Em anexo, o leitor encontrará alguns fragmentos, pequenas amostras do conjunto documental disposto. As fontes nem sempre são citadas nominalmente, pois alguns colaboradores dessa pesquisa temem por sua segurança. Me recordo particularmente de uma frase dita pela oficiala do cartório de Cavalcante, que dá a tônica desse estudo de caso. Chegou de caminhonete e bem vestido, veio tratar da Bonito. Antes de detalhar essas questões, gostaria de apresentar a terra e quem a ocupa, a fim de demonstrar que não há aleatoriedade na escolha de terras para serem griladas. O imóvel Bonito vai ao sul confrontando com o imóvel Alagoas, lugar hoje denominado Fazenda Pequi. A leste, confrontando com a gleba Vão de Almas, Fazenda Pé do Morro, Gleba Moleque, Fazenda Saco 3, 2 e 1. Ao norte, com o rio Paranã. E a oeste, confrontando a Foz do Prata, no rio Paranã, até sua nascente confrontando com o imóvel Alagoas, Fazenda Pequi, com área de aproximadamente 37.843 hectares. Habitado atualmente por mais de 100 famílias quilombolas, que, assim como seus ancestrais, residem nessas terras há mais de 3 séculos, afirmação de Baioc que pude confirmar através do presente estudo, detendo a posse mansa e pacífica sem qualquer oposição. E agora você ouve o Damião. Como os nossos antigos diziam, coisa ruim é para se esquecer, né? Quando acontecia um fato muito ruim ou uma doença muito brava que fazia muito sofrimento, era uma coisa que você não falava, nem falava mais daquilo, sabe? Então, a nossa vida passada, assim, os nossos antepassados, não contavam as atrocidades que aconteciam com eles. Eu acho que muito por causa disso que a gente não sabe desde quando que veio, né? Mas segundo os estudos antropológicos, a gente está aqui há quase 300 anos, sabe? Aqui nesse território. Mas não tem registro, porque negro não era registrado, né? Não tinha como ter registro. Os únicos registros que tem de negro de território quilombola é quando chegava uma igreja que montava alguma coisa. Isso aí registrava em cartório, mas ou quando comprava algum negro, né? Não tem, do contrário, não tem registro, não tem certidão de nascimento, não tem, então você meio que se perde nesse negócio. Nasceram ali, foram criados e lá vivem, fazendo do local a sua moradia habitual, onde produzem para sua subsistência. Há algumas dezenas de nascentes na área que corresponde ao imóvel, cercado pelos rios Prata, Paranã, Corrente e Ouro Fino, com predominância de vegetação que varia entre cerrado denso, cerrado típico, dominantes, cerradão, campos sujos, campos limpos e pastagens. Há 19 espécies localmente ameaçadas encontradas na região, dentre as quais a Grifínia noturna, uma planta em floração listada como criticamente ameaçada no Centro Nacional de Conservação da Flora. Há também 2 espécies de pássaros, Penelope ocrogaster e Arpialhetus coronatus, que estão globalmente ameaçadas e constam como vulneráveis e ameaçadas na Lista Vermelha Nacional Brasileira e na União Internacional para a Conservação da Natureza. A Penelope ocrogaster é uma espécie endêmica da área e está presente em todo o território. Há predominância de um argissolo vermelho-amarelo distrófico e menor incidência de argissolo vermelho distrófico, gleissolo áplico TB distrófico, neossolo litólico distrófico e neossolo flúvico TB distrófico.
De acordo com dados extraídos do Sistema de Informações Geográficas da Mineração e enviados pela SEMAD, encontra-se na área areia, cascalho, quartzito, minério de manganês, minério de ouro, terras raras, são substâncias químicas usadas na indústria para a produção de diversos itens, sendo elas escândio, ítrio, lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, ólmio, érbio, túlio, itérbio e lutécio, e também minério de ferro. Há grande variação de altitude na área do imóvel, que vai de 282 metros ao sul a 1.213 metros ao norte, mas o predomínio é de áreas mais baixas, entre 282 e 367 metros. Devido à grande variação de altura, há também grande variação de declividade, mas predominam índices de declividade entre 0 e 12%. Vai de cima deste morro, ninguém sai. Ao grileiro nós vamos resistir. Todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto, Chico Souza. Vozes, Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos, Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual, Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais, Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro.